Boa noite, irmãos. Mais uma quarta-feira no altar, abençoada, e que os louvores que nós formos entoar agora falem diretamente ao coração de cada um, irmãos. Vamos começar com uma música que fala muito de como o nosso Deus é hoje, como Ele atua hoje e como Ele sempre atuará da mesma forma. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Moisés. Ele é o mesmo ontem e o mesmo hoje. Que Ele abençoe a sua vida nesse momento. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Que o poder do Senhor esteja sobre a sua vida, que todas as unções sejam liberadas para a sua vida nesse momento. Ainda há esperança para você. Se você buscar o nosso Senhor Jesus Cristo de todo o coração, ainda há esperança para você. Mesmo que você esteja para morrer, mesmo que você esteja lançado no chão, que você esteja no meio das drogas, dos vícios, da depressão, ainda há esperança para você. Acredite nisso, creia e peça a Ele que te liberte de todos esses pensamentos maus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar sobre como o tema da mensagem, como fazer um projeto de vida de acordo com a vontade de Deus. Bem sugestivo, né? Ok? Então, hoje a gente vai aprender a fazer um projeto. Lembra lá na escola da tia Teteca? Lá no ensino fundamental, quando você aprendia a fazer aquele trabalho manual, até mesmo hoje, para os acadêmicos, quando você chega na faculdade, no curso técnico, no ensino médio, tem um projeto, né, pedagógico que você vai ter que respeitar ele até o final do teu curso. Então, você tem que fazer o teu projeto para aqueles que vão fazer lá as suas faculdades, tem que fazer lá no final o seu projeto, TCC, monografia, enfim. E aí, pastor, o que tem a ver tudo isso? Não entendi nada. Ou talvez você tenha entendido porque faz parte da sua realidade. Mas, independente de você saber ou não saber, eu quero falar uma coisa para você.
nós precisamos fazer um planejamento de vida. E o tema da mensagem hoje vai falar sobre isso, como fazer um projeto de vida de acordo com a vontade de Deus. E eu queria convidar a você a abrir suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Esse será o texto que nós iremos falar aqui. A minha mensagem não vai se prender apenas a ele, eu vou usar esse texto e vou também falar sobre outros em paralelo que estarão também fazendo menção ao texto principal, tá? Mas sempre que necessário voltaremos nele. Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1, texto muito conhecido daqueles que são leitores apaixonados da palavra de Deus, aqueles que são cristãos praticantes, que leem a Bíblia periodicamente, frequentam alguma comunidade de fé, chamada também de igreja, você vai conhecer o texto. Caso você não conheça, é a primeira vez, vamos falar um pouquinho sobre projeto de vida. Vou ler aqui na minha versão, vocês acompanham na de vocês. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais uma vez, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa carta do apóstolo Paulo. Primeiro, antes da gente começar a falar, irmãos, a mensagem hoje ela vai ter um objetivo. O objetivo dela é um objetivo de orientação. É uma mensagem voltada toda ela para essa área. Ela vai passar para você um princípio de conhecimento, de ensino e direção. Muitas mensagens, elas são recheadas de exortação, outras são mensagens mais expositivas. Essa daqui, ela vai tentar trazer para a gente uma visão ampla e um pouquinho de cada um desses princípios, mas com o objetivo principal, irmãos, preparar nossas vidas para o ano que nós estamos buscando, um ano pessoal de realizações, um ano de conquistas, um ano de vitória, um ano de bênção. É muito sugestivo trazer uma mensagem dessa forma. As melhores mensagens de um pastor é mensagens com esse conteúdo. Não é verdade, Kátia? Não é verdade, Francisco? Mensagem boa de pregar, porque a igreja começa a dar glória a Deus do começo até o fim. É bom, eu gosto disso, é bíblico. Só que, irmãos, a tua emoção, a tua fé, ou até mesmo a tua celebração não pode terminar quando acaba a mensagem. Porque existem muitas pessoas que quando chegam na igreja, uma mensagem com esse tipo de tom, ela traz para a gente uma euforia, uma celebração, uma alegria muito grande, não é verdade? A gente sai daqui feliz. Só que quando a gente chega dentro da nossa casa, amanhã no trabalho, no meio da família, no ambiente de acadêmico, né, na tua escola, faculdade, no teu curso, até mesmo andando pela rua, você fica sujeito, você fica exposto a muitas questões. Dentre elas, adversidades, desafios. E se você não carregar essa celebração genuinamente dentro de você, e se você não aprender a trabalhar ela na sua vida diária, meu irmão, a tua celebração, o teu glória vai ficar só aqui dentro. Você tem que glorificar a Deus aqui e lá fora. Quem acredita e crê que é dessa forma, diga um amém, um glória a Deus. Glória a Deus, amém. A tua glorificação, a tua adoração a Deus, ela não pode ficar apenas restrita ao culto. Mas a Bíblia, quando aqui Paulo, ele nos ensina, ele fala que, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, eu peço a Deus, irmãos, eu adoro e peço a Deus, meu Deus, que o meu povo, que a minha igreja, ela se apresente a Deus em seus corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então a gente vai falar um pouquinho sobre um culto e um estilo de vida racional. Quando a gente olha alguma coisa nesse sentido, soa no ouvido de alguns alguma coisa assim meio
meio que incômoda. Por exemplo, vai falar sobre racional, mas adoração a Deus, irmãos, é espontâneo. Não dá para a gente teorizar. Algumas pessoas podem até entrar dentro desse contexto, sem pretexto e sem conteúdo e sem nenhum tipo de argumentação viável. Muitas pessoas pegam uma palavra isolada e ali elas matam todo o texto. Quando o texto aqui que Paulo fala em Roma aos romanos, fala sobre racional, ou racionalidade, ou ser racional, ele está falando sobre inteligência. A nossa adoração a Deus, Kátia, precisa ser feita com inteligência. A nossa forma de seguir a Deus precisa ser inteligente. Deus nos deu sabedoria para usar, não foi para a gente guardar ou usar só para o mundo. Ah, tá, legal. Pastor, olha só, eu quero dizer para o senhor o seguinte: eu sou muito inteligente, eu sou doutor, eu sou pós-graduado, eu sou especialista no que eu faço, posso não ter estudo, mas os doutores param para me ouvir. Ok, amém, glória a Deus. Você realmente é uma pessoa inteligente, mas por que você não usa essa sua inteligência para a obra de Deus? Essa é a questão. Durante muito tempo, celebrar culto, ser igreja, era sinônimo de irracionalidade. Era você fazer as coisas assim: não vou me preparar não, vou chegar lá na hora, o Espírito Santo vai me dar a palavra. Irmãos, isso é burrice, isso é irresponsabilidade, porque em todo momento a palavra de Deus te exorta: medita no livro da lei dia e noite, estuda, esforça-te. A palavra de Deus em todo momento ensina que você tem que estudar. Imagina se eu fosse chegar aqui e não tivesse o meu esboço aqui. Eu ia ficar batendo um papo com você. Vou bater um papo. Vou bater, né? Hoje é um dia tranquilo, está quente, estou quase todo mundo de férias. Vamos ficar aqui, bater um papo aqui. Vamos falar sobre a natureza, sobre o sol. Vamos falar sobre o time que jogou. Irmãos, a palavra de Deus fala sobre sabedoria em transmitir a palavra. Nunca o Senhor teve a proposta de fazer da igreja um local de pessoas que não pense, que não raciocine e que não use o seu conhecimento, a sua inteligência. Se você pegar a palavra de Deus, você vai ver indícios, provas, você vai ver evidências de homens e mulheres em que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, usou mediante as suas capacidades humanas. Por exemplo, a gente pode olhar pela própria vida do apóstolo Paulo. Paulo fez as suas grandes viagens missionárias. Foi o autor do Novo Testamento que mais escreveu cartas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que Paulo chegava para os homens da época dele, os grandes doutores, e falava no mesmo nível? Sentava na cadeira dos sábios e debatia sobre o conhecimento, e esses sábios paravam e ouviam. Por quê? Porque Paulo era doutor da lei. Isso aconteceu com Pedro? Não, mas Pedro também teve o seu ministério específico. Mas Paulo foi designado para pregar para os não-judeus, para viajar pelas regiões e ir em países onde o evangelho jamais iria chegar. E ele sentou e falou com gregos, e ele sentou e falou com doutores, ele falou com sábios, ele foi ouvido e respeitado nos seus conceitos e naquilo que ele ensinava, porque ele tinha autoridade no que ele falava. A igreja hoje precisa trabalhar também essa autoridade com inteligência. Esse é o propósito de Deus. Irmãos, nunca foi tão importante a igreja ser sensata. Nunca foi tão importante, Jaque, a igreja ser estudada. E eu estou falando para você que é senhora, que não teve a oportunidade de estudar, porque a vida foi muito dura para você e você teve que trabalhar muito cedo e cuidar dos seus filhos. Mas hoje seus filhos estão criados. Nada impede você de estudar, para que você possa ter mais conhecimento e você usar isso até mesmo na obra de Deus. Por exemplo, aqui na Igreja Batista Nova Esperança, nós temos vários cursos. Eu tenho senhoras aqui que são especialistas em exegese. Acreditem, irmãos, talvez quem esteja me ouvindo ou me assistindo não sabe o que representa, o que significa exegese. Para ser bem direto e bem leigo na definição, é aquele princípio que te ensina, ou melhor, são aquelas ferramentas que te ensinam a fazer uma boa interpretação de um texto bíblico. E essas irmãzinhas que eu estou te falando são irmãs que já passaram do 6.0, e elas pegam um texto bíblico com um bom comentário e conhecem até algumas palavras em grego e em hebraico. Estou mentindo, Sandra? Então, irmãos,
nunca é tarde para aprender. Eu não estou querendo dizer que você precisa ser uma sapiência, um senhor ou um doutor, aprender grego, palavras em grego, em hebraico. Não precisa, aqui não é o nosso objetivo. Não somos um seminário, uma faculdade teológica, somos uma igreja de comunidade. Mas para que você possa ter autoridade em pregar a palavra, você precisa dominar a palavra. Não é verdade? Alguém já viu um padeiro que não sabe fazer o tempo certo da massa? Pelo amor de Deus, irmãos. Se você é um padeiro, se você é um profissional de alguma área, você tem que saber o que você faz. Imagina o padeiro falar que assim, bem, não precisa estudar não, sabe? Porque na hora vai sair o fermento lá, vai misturar e vai sair o pão. Ele vai jogar massa lá e fala assim, na hora eu vou aprender. Se ele não treinar, se ele não estudar, se ele não se preparar, o bolo, ou o pão, ou qualquer outra coisa que ele faça, vai ser um caos. Quem comeu uma vez do pão da padaria ou do bolo da padaria, vai ser uma vez só, porque não vai voltar mais. Se uma pessoa ouvir a palavra de Deus da tua boca e você não estiver preparada, nunca mais ela vai querer ouvir a palavra de Deus, porque da sua boca vai sair só besteira, vai sair só religiosidade, e você vai ter que terminar só com glória a Deus, aleluia, porque você não tem mais conteúdo e mais nada para falar. E as pessoas não querem ouvir glória a Deus, aleluia, para Deus, elas querem ouvir a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, eu sou muito objetivo e direto, não estou falando sobre igreja, não estou falando sobre denominação ou segmento religioso, eu estou falando sobre Bíblia. E aqui eu não sou batista, aqui eu não sou isso nem aquilo, aqui eu sou cristão. E como um porta-voz da palavra de Deus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu digo, se recicla e estuda. Igreja, você que está nos ouvindo e nos assistindo, para estudar, porque do jeito que dá, que está, não dá. Nós não podemos sofrer pelas suas meninices, nós não podemos sofrer pelas suas ignorâncias, e o Evangelho de Cristo não pode sofrer porque você não é responsável. Quantas pessoas têm falado besteira, vivido besteira, costumes e culturas dentro de algo que não tem nada a ver. A palavra de Deus hoje vai falar para a gente sobre o culto racional. E o que tem tudo isso a ver, pastor, com um projeto de vida? É porque o projeto da sua vida, ele não pode estar baseado em meninice, em experiência religiosa, religiosidade. Tem que estar baseado, alicerçado na vontade de Deus. Por isso o tema da mensagem hoje é como fazer um projeto de vida de acordo com a vontade de Deus. Tá? Vamos olhar então aqui? Tem um texto na palavra que diz lá em Provérbios capítulo 16, do versículo 1 ao 3, ele vai falar para a gente sobre um princípio importante do que pode ser esse projeto e como ele pode ser fundamentado. Querido, conforme nós falamos no início, a palavra vai ser pregada. Então, o que eu falar, ela vai ter base bíblica para isso. Tá ok? Então, como nós vamos fazer um projeto de vida de acordo com a vontade de Deus? Provérbios capítulo 16, do versículo 1 ao 3. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. E aí, continua no versículo 3, confia do Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Queridos, os planos humanos, eles podem falhar, mas os projetos de Deus são infalíveis. Como fazer um projeto de acordo com a vontade de Deus? É você planejar esse projeto de acordo com a própria vontade de Deus. Eita, gente, agora confundiu tudo. O que é então o projeto de Deus, pastor? Queridos, Deus ele deixa muito claro para a gente qual é a base do projeto dele. Principalmente, o projeto de Deus é alegria, paz, tranquilidade, unidade, traz concordância para dentro de nós. Não existe uma regra básica para tudo isso, mas o que é o projeto de Deus? E aí que entra você. Eu não posso dizer, Epifânio, qual é o projeto de Deus para a sua vida. Francisco, Dani, irmã Nadia que fez aniversário, né, o Vinícius, eu não posso dizer qual é o teu projeto. Aí que entra o teu relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com o teu Deus para que Ele possa mostrar a você qual é o projeto dele. Quer ver um exemplo? Eu estabeleço um projeto para mim hoje. Eu quero morar, vou pegar aqui um exemplo de amigos meus, tá? Quero morar nos Estados Unidos. Kátia, vou para a América. Vou para os Estados Unidos. Vou morar lá. Tá? Esse é meu projeto. Não o meu pessoal, é apenas um exemplo. Eu quero meu projeto.
Tá. Só que eu não perguntei para Deus que esse projeto é dele, se esse projeto é dele. Eu já estou planejando que eu vou para lá como um turista, e depois eu vou entrar lá no esqueminha lá que o meu amigo vai me ensinar, e aí eu vou entrar como um ilegal, vou ficar por lá, vou trabalhar, vou ficar discreto, vou me estabelecer, né? E aí eu vou fazer lá todos os procedimentos que a lei possa me proporcionar, para que eu possa fixar uma residência naquele lugar. Primeiro, eu não perguntei para Deus se é a vontade dele. Já começou por aí. Segundo, eu vou começar a puxar e pegar os meus jeitinhos. Já estou errado. Deus tem um plano para mim aqui. Por exemplo, Ele tem um plano para mim para ser um pastor. E eu tenho uma igreja. E eu tenho uma missão. E Deus ainda não disse que o tempo terminou. Ele ainda não falou assim, ó, acabou o teu tempo naquela igreja, irei mandar você para outro lugar, porque a igreja não é nossa, né? A igreja é de Cristo. Eu não sou dono desse ministério. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bagunçar a história. Você acha que isso vai dar certo? Nunca. Nada que eu planejar vai estar em concordância. Por quê? Para que eu possa fazer um projeto de vida, ele precisa, em primeiro lugar, estar em acordo com a vontade de Deus. Então, repete comigo. Para eu fazer um projeto de vida, ele precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Tá, esse é o primeiro princípio. Qual é o segundo princípio, queridos? Se eu busquei em Deus, Ele me falou qual é a vontade dEle para a minha vida, isso aí é só você e Deus que pode entender esse princípio. Eu não posso chutar aqui algumas coisas, mas não vai ser personalizado para você. Pastor não sabe, eu não tenho como ir além daquilo que eu possa fazer. E o meu objetivo aqui é ser um pastor, apacentar, orientar você e fazer você seguir o caminho. Agora, o caminho é você que vai fazer as escolhas de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Por mais que eu tenha boas vontades. Uma outra coisa também que na palavra de Deus nos mostra, é que se você pegar lá, eu quero que você abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, e aí mais uma vez eu vou falar, estou pegando base bíblica, tá? Eclesiastes capítulo 5, e eu vou ler do versículo 2 ao versículo 7. Eclesiastes capítulo 5, do 2 ao 7. Diz assim o texto: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Versículo 3, capítulo 5 de Eclesiastes, diz aqui o seguinte: porque de muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Versículo 4, quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-los, porque não se agrada dos tolos, os que votarem, pague. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Versículo 6, não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante dos anjos que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Versículo 7, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu deve temer a Deus. Esse texto de Eclesiastes, ele tem como subtítulo projetos, em outras palavras, tem como subtítulo sonhos, que a gente pode substituir aqui já, aqui hoje, como projetos. Tá? O que eu entendi dentro desse texto, dentro do contexto lá da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma? Irmãos, nós não aprendemos que os nossos planos, eles precisam estar de acordo com a vontade de Deus para dar certo? Não é verdade? Então você tem que parar, orar, aproveitar o mês de janeiro, ou o período que você está nos assistindo, para você parar, seja no final, no meio do ano, não importa. Esquece a cronologia. Começa a planejar. Pare tudo. Fala assim, estou batendo muita cabeça, estou jogando dinheiro fora, estou dando volta e não chego em lugar nenhum, tudo que eu começo eu não termino. Para. E começa a buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Tudo que você pedir ao Senhor, crendo, você vai receber. Escuta Deus. Tem hora que a gente precisa parar, Adriana. Parar. Ouvir a voz de Deus. A cabeça está muito cheia. Nós estamos muito agitados.
As coisas estão acontecendo muito rápido, a gente não consegue parar para planejar. Escuta o que Deus quer de você. Depois, esse texto ele mostra para a gente um outro princípio também muito importante. Os nossos projetos, repete comigo, os meus projetos devem ser mensuráveis. Irmãos, não esqueça essa palavra, mensurável. O que significa mensurável? O que significa mensurável? Por dedução você pode até falar. A Bíblia fala sobre mensurável. O imensurável amor de Deus. O que significa isso? Ele não pode ser calculado e contado. Ele é imensurável. O que é mensurável? É aquilo que pode ser contado, calculado, né, planejado, enfim. Tudo aquilo que pode ter um controle, né, pode ter uma, vamos dizer assim, uma classificação. Em qualquer outras palavras, tá? Não importa você saber diretamente o que significa a palavra mensurável, mas importa você entender o sentido dela. Os seus projetos, Adriana, precisam ser mensuráveis. Eu estou falando sobre o título da mensagem aqui, como fazer um projeto de vida de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, ele precisa estar na vontade de Deus, é claro. Segundo, precisa ser projeto, Epifânio, mensurável. O que significa isso? Eu vou brincar aqui com vocês. Já viram algumas pessoas falando que assim, Senhor, eu determino, vai acontecer, eu vou comprar uma fazenda e vou criar muitos gados. Ou eu vou comprar um carro importado, em nome de Jesus, vai sair da minha garagem um carro de R$200 mil importado. Gente, olha só, eu não estou querendo dizer que Deus não pode realizar coisas assim no sobrenatural, mas você, com todo o respeito, né, vou dar aqui uma de pastores desses aí globais, né, que falam de forma mais dura, mas você é burro, né? Tu não sabe fazer nenhum cálculo, nenhum planejamento. Como que você vai ser empresário? Vai para o Sebrae estudar, cara. Você precisa fazer projetos que são mensuráveis, coisas reais. Chega para Deus, já sabendo o projeto, e começa a se preparar para a tua bênção. O que adianta você pedir algo para Deus, e o que Deus vai entender dentro de todo esse contexto? Ele vai te dar uma empresa, se você não sabe nem administrar o salário mínimo que você ganha R$900 e poucos, você gasta R$2.000 no cartão. Você acha que Deus vai te dar uma empresa, você agindo dessa forma? Os seus projetos precisam ser reais. Os seus projetos precisam ser mensuráveis. Você quer tanto uma família, mas se você não consegue ser fiel num pouquinho, como que você vai tirar uma moça da casa dos pais dela? Como que você vai conseguir cuidar? Se você não consegue pagar nem o pão que você come de manhã, você vai botar ela dentro da sua casa e seu pai e sua mãe vai cuidar da sua esposa? Você quer tanto ter um filho, mas você ainda é um filhinho do papai. Você não consegue nem comprar a sua pasta de dente. O seu sabonete, os desodorantes que você usa, é o papai e a mamãe que compra. Como que você vai querer ter um filho? Então, algumas coisas na nossa vida, irmãos, a gente precisa gerar. Gerar. Você tem um chamado, Deus te chamou para ser pastor, para ser líder. Meu irmão, vai estudar. Vai entender se isso realmente você consegue fazer. Porque ser pastor não é apenas chegar a pregar e falar, não. Você vai ter que sentar e aconselhar. Vai fazer um curso de aconselhamento pastoral. Vai entender a mente humana. Vai trabalhar as suas próprias queixas, vai controlar e administrar as suas neuras, vai entender o seu psiquê, porque senão você bate pino e acaba a tua vida. E aí é um papo de amigo, estou querendo te dar um conselho. Para e comece a fazer planos que sejam mensuráveis. Senhor, Tu tem um projeto para a minha vida, eu já entendi. Senhor, me ajude a alcançar esse propósito. Irmão, isso é planejamento. Tem pessoas que entendem, Dani é uma pós nessa área, né, especializada nisso. Tem gente que pensa que a vida cristã, ela é como se fosse um espirro. Eu acordei e aconteceu. Não, pode até acontecer, mas eu preciso também fazer um planejamento. Alguns vão falar assim, mas a gente não pode ficar teorizando, daqui a pouco a gente vai ficar aqui. Não, irmãos, olha só, eu acredito que Deus trabalha no sobrenatural em cima do racional do ser humano, entendeu? É o culto racional. Eu não posso chegar aqui e falar que tudo vai acontecer.
se o ministério de louvor não fizesse um ensaio e não se preparasse, isso aqui seria um caos. Um estaria cantando em mi, o piano estaria tocando em ré e a viola estava no dó, ia ficar uma confusão danada, ia ficar feio, ia ficar estranho, confuso. A palavra de Deus fala que tudo na nossa vida precisa ser racional, tá, irmãos? Deus não é irracional, o Evangelho nunca foi irracional, e a igreja de Cristo não pode ser irracional. O culto precisa ser racional, os nossos corpos precisam estar preparados em sacrifício vivo. Esse é o verdadeiro culto racional. A minha mente não pode estar perturbada, a minha carne não pode estar corrompida, a minha alma não pode estar aflita, o meu espírito precisa estar bem com Deus, para que eu possa, nesse conjunto, realizar com excelência a obra. Então, irmãos, como fazer um projeto de vida de acordo com a vontade de Deus? Primeiro, tem que estar na vontade de Deus. Segundo, meus projetos precisam ser mensuráveis. Peça bem atenção no que você está pedindo para Deus, senão você vai morrer pedindo e nunca vai receber, porque você pede mal, e a Bíblia fala sobre isso. Pedir mal, igual a não receber. Pedir com sabedoria, igual, tudo o Senhor vai te dar. Entendeu, irmãos? Tem uma diferença muito grande. Depois a gente vai olhar para a palavra de Deus, e a gente vai perceber que lá em Eclesiastes traz uma outra dica. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Olha o que diz lá em Eclesiastes 9, 10. Diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aqui em Eclesiastes está dizendo que tudo que tu for fazer, tu tem que dar o teu melhor. Acabamos de falar aqui sobre o oposto de um culto racional a Deus. Vou fazer de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, a Bíblia está falando que tudo que vier à tua mão tem que ser bem feito. Quando que Deus vai abrir precedente para um culto irracional? Quando que Deus vai abrir precedente para uma vida sem propósito? Uma vida sem rumo? Um ministério sem planejamento? Uma vida cristã sem começo, meio e preparando-se até mesmo para o findar dela? Pelo amor de Deus, a Bíblia fala que quando a gente não planeja, a gente passa vergonha. Muitas pessoas estão passando vergonha e estão fazendo os outros passarem vergonha também devido às suas escolhas. Vocês têm percebido que a mídia hoje está pegando no pé do crente? Hoje, e eu não quero falar sobre política, não me importa e nem quero saber qual é a tua ideologia partidária, você nunca vai saber a minha, mas, gente, tem hora que dá nojo. As televisões, as grandes redes, ela do começo até o fim falando mal só porque a pessoa é crente. Eu não quero saber em quem você votou e eu não vou falar também. Eu não estou falando aqui sobre se eu sou a favor ou contra. Mas se uma pessoa fala uma coisa, não querem saber quem é a pessoa. Só querem saber se é crente. Como se crente fosse uma erva daninha, fosse algo que deveria ser extirpado da face da terra, como se fosse um poço de ignorância. Mas, queridos, ao paralelo disso, eu também entendo que nós criamos esse contexto. Na verdade, eles não nos conhecem, porque nós não nos fazemos conhecidos. Você vai na rua, olha quem você quer, pastor. As pessoas olham para você e você olha no olhinho delas. Francisco, eu consigo fazer aquela... Não que eu seja um vidente, né? Não estou falando isso. Mas você consegue fazer uma leitura não verbal. Você consegue olhar as expressões do corpo daquela pessoa. Em outras palavras, você consegue fazer uma leitura muito clara. Você engana aquelas pessoas. Você explora aquelas pessoas. Você abriu uma igreja porque tu é vagabundo, tu não quer trabalhar, tu quer ganhar em cima dos outros. As pessoas colocam a gente no mesmo balaio e nós somos farinha do mesmo saco. Quando uma pessoa na mídia, elas entram dentro do foco das notícias e olham porque ela é cristã, porque ela é isso. Porque, irmãos, paralelo a isso, nós fizemos isso acontecer. Foram a nossa forma irracional de viver o cristianismo. Quando nós fazemos um planejamento para a nossa vida, a gente precisa ter responsabilidade, irmãos. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele fala sobre algo interessante. O que é possível pertence a mim. Ok? O que é possível pertence a mim. O que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. Está lá em Eclesiastes 9:10, está na base, está na Bíblia.
Então, o que depende de mim, eu que vou fazer. Ou você acha que Deus vai mandar um anjo e vai botar conhecimento na minha cabeça e eu vou fazer as coisas? Gente, eu vi um negócio muito interessante. Parece ser uma piada, Epifânio. Mas eu estava vendo um vídeo de um canal específico, de uma pessoa que é cristã, e ela estava colocando um testemunho, pegou um pedacinho, acho que foi vocês que falaram aqui, eu fui catar lá, acho que eu encontrei. Uma pessoa estava dando um testemunho numa igreja, eu não vou falar que igreja é essa, também lá na hora do vídeo eles tiraram o nome, né? Até o altar ficou assim meio turvo, né? Botou só a voz da pessoa para preservar a identidade, é claro. Mas uma coisa que me chamou a atenção, queridos, no começo eu ri, depois eu fiquei morto de vergonha, Adriana. A menina estava dando um testemunho dizendo que ela passou ela passou no concurso público. Ela passou no concurso público e ela estava dando o seu testemunho a Deus. Até aí, normal. Ela estava agradecendo a Deus, muito glória a Deus, a igreja estava vibrando, amém, glória a Deus. Mas quando chegou num pedacinho ali, meu irmão, o negócio ficou feio. Ficou muito feio. Foi mais fácil acreditar que Jesus subiu no pé de goiaba do que o anjo chegou e cantou a pedra das alternativas no ouvido da irmã na hora que ela estava fazendo o concurso. E foi isso que ela contou no testemunho. E a igreja começou a dar glória a Deus, aleluia. Um anjo que deu cola, irmãos. Já viu isso? O anjo da cola. Eu não sei, Michel, dentro aí da estrutura angelical, se existe alguma figura que pode mostrar isso para a gente. Eu já vi anjo dando direção, mandando fazer, orientando como. A Bíblia está cheia. Né? Agora, anjo sentar e falar assim, questão número 1, alternativa C. Questão número 2, alternativa A. Questão número 3, nenhuma das alternativas acima. Fechou? Marca direitinho, passou. Nunca vi isso. Me perdoe, irmãos, mas eu não consigo entender esse mistério. Tá? Eu acredito que Deus é o Deus do impossível. Mas essas coisas, irmãos, machuca demais. Entendeu? Mostra um lado muito, mas muito, que eu posso dizer assim, um lado muito zoado da Igreja de Cristo. Nós somos classificados como loucos, irmãos. Para muitos, somos bitolados e irracionais. E a palavra de Deus fala totalmente contrário. Isso aqui não é um discurso de um pastor batista, não, tá? Isso aqui é um discurso da palavra de Deus. Isso aqui é uma mensagem bíblica. A palavra está sendo pregada, os textos estão sendo mencionados. O que pertence a nós devemos fazer. E aí, para você fazer um planejamento, irmãos, da sua vida, primeiro, tem que estar dentro da vontade de Deus. Segundo, você precisa fazer um planejamento mensurável, ou seja, algo real. E terceiro, você precisa fazer a sua parte. Não adianta você falar assim, Deus falou comigo e é a proposta dele que eu seja um engenheiro. Ele quer me usar como um grande construtor na sua obra. Amém. Deus falou, confirmou? Beleza, esse é o teu caminho. E aí você vai calcular, eu quero estudar na PUC, universidade, PUC, uma faculdade de engenharia é uma fortuna, mas você não tem emprego, a sua família, sua mãe lava roupa para fora e seu pai é pedreiro. Não estou falando e menosprezando as classes, mas o meu pai era pedreiro, minha mãe chegou um tempo também a fazer isso. Nada de desonra, só estou usando um exemplo de uma vida muito difícil como eu e meu irmão nós tivemos. E aí você quer fazer, não seria mais fácil se Deus confirmou com você que Ele quer que você seja um engenheiro, um grande construtor? Se esse plano é um plano que você precisa mensurar, ou seja, ele tem que ser calculado dentro das suas possibilidades. Qual é o seu caminho? Enem, não tem por onde fugir. Você tem que estudar muito, no mínimo 8 horas por dia, ir para a biblioteca, tentar buscar algum curso, algum grupo de estudo, 0800, e tem muitos por aí, ir para próprias universidades federais, lá tem classes de reforço, onde alunos já veteranos, eles se disponibilizam para ajudar, vai atrás do teu sonho. Quem não corre atrás não consegue alcançar o objetivo. Aí você está fazendo a tua parte. Na hora da prova, irmãos, não vai precisar do anjo dizer quais alternativas, até porque algumas federais têm provas discursivas, então você vai ter que ter um anjo ditando toda a prova no teu ouvido, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai, no sobrenatural sim, irmãos, ele vai abrir o teu conhecimento, para que tudo que você estudou e se dedicou ali, vai vir, vai fluir como um mananciais de conhecimento na sua mente. Eu acredito nisso, dessa forma sim. Porque existem homens como Salomão na Bíblia que tinham essa característica. Deus deu sabedoria, eles eram super sábios. Deu sabedoria também para Davi.
Deus deu sabedoria para vários outros homens e mulheres na Bíblia. Por quê? Porque Ele dá o conhecimento. Esse conhecimento, ele faz parte da nossa essência. E é claro, Deus vai usar as ferramentas necessárias para fazer a sua obra, mas de acordo com o nosso empenho. Aquilo que você deve fazer, você precisa fazer. Então, o que é possível pertence a nós. E aí, a gente vai ver aqui o próximo princípio. Quais foram os princípios que a gente pode utilizar para fazer esse planejamento de vida? Vamos lembrar? O primeiro é o quê? Como fazer um projeto de vida de acordo com a vontade de Deus? Primeiro, o projeto precisa ser a vontade de Deus. Ok? Segundo, precisa ser mensurável. Tem que ser algo real. Não adianta você pedir coisas surreais que não vão fazer parte do seu contexto. Terceiro, você precisa fazer a sua parte. Não adianta ficar esperando cair do céu a tua parte. E depois que você segue todo esse caminho direitinho, não é uma receita de bolo, não, irmão, são princípios, você pode criar outros. Eu estou pegando aqui alguns que podem nos dar um norte. Mas tem uma outra coisa assim, para um pastor, eu sei que é vontade de Deus, caramba, pastor, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou calculando direitinho, planejando direitinho, estou me esforçando, mas, pastor, não estou saindo do lugar. Tem uma trava espiritual aqui que não deixa eu passar desse ponto. Aí você pega Jeremias 32, 27. Olha o que diz lá em Jeremias 32, 27. Quando você pega o texto de Jeremias 32, 27, você vai perceber aqui algo formidável, que o Senhor revela, deixa muito claro. São promessas dele para a gente. São bênçãos espirituais, como tem o subtítulo desse texto. Se você pegar a tua Bíblia, geralmente tem lá em cima. Jeremias 32, 27 fala sobre as promessas e bênçãos espirituais. E diz assim no versículo 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim? E a gente vai vendo aqui a partir do texto, do 32 ao 27, que Deus, Ele faz as coisas maravilhosas e não existe nada impossível para Ele, nada que Ele não possa alcançar, operar, realizar, fazer, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Então, queridos, depois que você sabe que o teu projeto é o projeto de Deus, em que você fez ele direitinho, mensurável, de acordo com o projeto que ele tem revelado para você, e você fez a sua parte, se esforçou, deu errado, agora deixa Deus fazer a parte dele. Você precisa fazer a sua parte, para que Deus depois faça a parte dele. Então, o que é possível para você, faça. O que pertence a Deus, deixe Ele fazer. E é o que Ele está falando para você nesse momento. Não quer dizer que a gente, num culto racional, ou num estilo de vida bíblico inteligente, você não vai ter a manifestação do sobrenatural, Adriano. Tem hora que vai descer fogo do céu. Tem hora que pedra, que pães e peixes vão ser multiplicados. Tem hora que, como nós cantamos no início aqui, se você não conseguir passar em terra seca, você vai andar sobre o mar. Deus vai transformar a água em vinho, vai dar um novo sentido para a sua vida. Eu não questiono em nenhuma forma o agir de Deus, mas Deus só age quando tudo antes já foi testado, não é verdade? O que o homem pode fazer, Deus não vai fazer, senão assim é mole. Viveríamos uma vida muito tranquila, né, Sandra? Estou precisando de uma roupa. Deus, manda uma roupa aí para mim. Alguém bate lá na porta. Mas se você lutou, batalhou e você não conseguiu essa roupa, eu tenho certeza que de alguma forma Deus não vai te deixar pelado. Você tentou de todas as formas, batalhou, trabalhou, caramba, não tenho o que comer em casa. Pede. Você tentou, você não conseguiu. Pede. Alguém vai mandar alguma coisa para você. Eu já vivi essa experiência. E manda mesmo. Mas você precisa se esforçar. Tá? Porque se você fizer corpo mole, ser um deitão e ficar lá esperando cair do céu, aí não. Se eu que sou humano não te ajudaria, porque eu acho um desaforo, você acha que Deus iria? Não, Ele vai querer que o homem se esforce. Tá? E aí a gente vai ver aqui, para terminar, quais são os planos de Deus para a sua vida. A gente está falando muito sobre plano aqui, sobre planejamento. E eu volto no início da mensagem. Você sabe o plano de Deus para a sua vida? Qual o plano de Deus para a sua vida, Letícia? Qual o plano de Deus para a sua vida? Que está nos assistindo agora ou nos ouvindo. Você já perguntou isso para Deus? Tem gente que está na igreja há anos, mas não sabe nem o que Deus quer para a sua vida.
Eu li um livro muito bom, há um tempo atrás, chamado Uma Vida com Propósito. Esse livro, ele abriu minha mente muito em relação a essa questão de saber o que você é e para onde você quer chegar. Uma vida com propósito, nada mais, nada menos, que é uma vida planejada, irmãos. É uma vida planejada. Você precisa saber de tudo. Não estou dizendo para você ser o senhor da sua vida, mas você precisa pelo menos entender a base da tua vida. Por exemplo, Vinícius, você sabe o que você vai querer ser quando crescer? Estou brincando, tá, Vinícius? Qual a sua altura? Ele tem 1,90. Quantos anos você tem? 19 anos. Ele tem 1,90, tem 19. Parece até brincadeira, né? Um garoto de 19 anos com 1,90 m perguntar o que ele quer ser quando crescer. Mas é uma forma de dizer o seguinte: o que você planeja para a tua vida? O que você quer ser profissionalmente? Com quanto tempo você quer ter uma estabilidade? Quando você vai querer casar com a sua namorada? Você vai querer morar aqui ou morar em outro lugar? Você vai querer morar em casa alugada ou numa casa própria? Você vai querer comprar ela à vista ou financiada? Você vai querer ter um carro? Quantos filhos você pretende ter? Claro que tudo isso, Letícia, entendendo os projetos de Deus, tá? Nada acima da vontade do nosso Deus. Mas Ele quer que tu planeje isso. Porque quando você falar que assim, eu quero trabalhar, eu quero ter essa estabilidade, aí você vai fazer a sua parte. E Deus vai falar assim, olha, não bem dessa forma como você está querendo, eu quero fazer dessa outra forma. Ele te direciona para outra forma. Eu não quero ter filho. Aí Deus quer te dar 5 filhos. Mas aí você não queria, mas Ele te deu, então Ele vai te direcionar. Tá? Aí você fala assim, eu quero ter uma casa própria, mas Deus nesse momento quer te dar uma casa alugada porque Ele quer te levar para um local para você realizar uma missão. Então não dá para você ter uma casa própria no lugar. E aí você fala assim, eu quero casar daqui a 5 anos, mas Deus quer preparar tudo isso em 2. Então Ele vai trabalhando a vontade dEle na sua vida, está entendendo? Mas tudo segue um pressuposto que tem que haver um planejamento. Então quando a gente olha para isso, o texto lá de Jeremias, capítulo 29, do 11 ao 13, é a resposta. Tá? Desde o início da mensagem, ele ficou guardadinho, e a gente vai ler ele aqui. Conheça os planos de Deus para você. Olha o que ele revela. Esse foi o plano de Deus para Israel no cativeiro. Tá? Então, um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de angústia, de eminente abandono ou de sensação de abandono, mas era um local onde Deus estava tratando, cuidando e preservando o seu povo. Tá? O povo se afastou da presença de Deus, o povo desobedeceu e o povo perdeu o direito de habitar na sua terra. Ficou exilado num cativeiro, num povo distante, mas mesmo assim Deus não o esqueceu daquele povo. Olha o que Deus fala aqui nesse texto. Jeremias 29, do 11 até o 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscare de todo o vosso coração. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu até mencionei ele aqui, o versículo 13, na hora da mensagem, eu fico tranquilo e com o meu coração aquietado, sabendo que eu preciso fazer a minha parte, mas Deus, no final, Ele dirige os meus passos. Nós precisamos entender dessa forma. Os filhos estão seguindo caminhos diferentes, vou fazer a minha parte. O emprego não está aparecendo, eu vou fazer a minha parte. O marido não se converteu ainda, eu vou fazer a minha parte. Aquela situação ainda não ficou resolvida, mas eu faço a minha parte, porque eu tenho certeza que eu buscando ao Senhor, eu buscando a face dEle, eu vou encontrá-lo. Eu vou ter relacionamento com Ele, e eu tenho certeza que tudo que eu pedir, crendo, eu vou receber, porque Ele é meu Deus, Ele está comigo. Em todo momento Deus fala que o projeto dEle é um projeto infalível. Eu tenho 2 caminhos, eu posso seguir o caminho da minha própria vontade, ou seguir o caminho da vontade de Deus. Muita gente pensa assim, não vou fazer isso, mas a vontade de Deus é essa, não adianta. E pode ter certeza que a vontade de Deus, ela é perfeita. Talvez aquilo que eu tente personificar como aquilo que é perfeito na minha vida, talvez aquilo no final vai dar ruim. E aquilo que eu olho assim, caramba, que furada é essa? Mas é de Deus. E Deus vai transformar aquilo ali em algo perfeito. Talvez, eu tenho certeza que tudo aquilo que eu mais desejo e sonho para a minha vida está naquilo ali, não está naquilo lá.
mas eu insisto naquilo lá, porque aquilo lá foi eu que inventei, mas aqui Deus planejou. Então, irmãos, é um ano de muitos desafios, é um ano na minha vida e para a vida de vocês de muitas realizações, mas o que vai acontecer até o final do ano, ou até o final desse ciclo de projetos, vai ser o que você vai fazer com todas essas situações que vão acontecer. Primeiro, eu oriento você a colocar tudo dentro do projeto de Deus. Tem que parar, irmãos. Tira aí uma semana, um mês sabático, não faz nada. Vou parar. Se o Senhor não me mostrar de alguma forma, eu não vou dar um passo. Senhor, eu não dou mais um passo. Eu sei que eu preciso fazer a minha parte, mas agora eu preciso entender a tua vontade. Se o Senhor está querendo que eu faça a obra, o que eu vou fazer lá nos Estados Unidos? Se o Senhor tem um projeto para mim aqui no Brasil, você vai perder seu tempo. Você pode até ganhar dinheiro, pode ser até, entre aspas, feliz, mas nunca realizado. Existe uma diferença, a gente aprendeu, né? Ser realizado ou ser feliz. Pô, se você for ali no barzinho sem preconceito, tem uma galera feliz ali. Depois que acabar aquele momento, tem alguém realizado? Depois volta os mesmos problemas, a mesma crise. Ser realizado, meu irmão, é você viver uma vida feliz, plena, em todo momento. Está no hospital sentindo dor, está realizado. Por quê? Porque você sabe que a tua vida está dentro do projeto de Deus. Então, a gente precisa olhar e ver dessa forma. E aí, eu queria terminar aqui com uma palavra minha, né? Para ter um projeto bem-sucedido é preciso muita oração, leitura da palavra de Deus, busca da vontade dEle e estarmos sintonizados com o seu Espírito. Ou seja, não tem para onde fugir, Adriano. Tem que estar ligado em comunhão com Deus. Se tiver alguma interferência, alguma legalidade, alguma falta de compromisso ou comprometimento com Deus, não vai dar certo essa dinâmica aqui, esses princípios. Então, esse momento agora é o momento de confissão. A gente tem que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e se voltar para Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o mais fascinante projeto de vida é esse. Em primeiro lugar, entregar a vida a Jesus. Porque a partir desse momento não vai viver mais você, mas Ele vai viver em você. Cristo vai viver em você, você não vai ter mais sua própria vida, ela vai ser dirigida por Ele. E aí, tudo isso que eu estou falando vai ser real. Não vai ser uma utopia, não vai ser uma fantasia, não vai ser uma lenda urbana, vai ser uma realidade. Precisa entregar a vida para Jesus. Não tem outro caminho. Bem, vamos orar então, curva a sua cabeça, a gente vai falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas. E se essa palavra, Senhor, veio do Senhor, se essa palavra, Senhor, o Senhor está encontrando corações férteis, se essa palavra é de Deus, para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, realiza um milagre, Senhor, nesse momento, na vida desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus. Tira, ó Pai, toda a trava, tira toda a amarra, tira todo o preconceito, todo o medo, tira, ó Pai, toda a religiosidade, tira, ó Pai, toda a desorganização espiritual. Quantas pessoas não recebem bênção, porque são desorganizados espiritualmente? O que isso significa? Eu entendo, Senhor, que são vidas que não planejam, que não oram, que não ouvem a Tua voz, vidas, ó Deus, que não olham para o presente nem para o futuro, mas ficam vivendo aleatoriamente a cada dia, pegando equivocadamente o texto que diz que cada dia tem o seu mal. Tua palavra não ensina dessa forma, ou abre precedente para ser irracional. A Tua palavra fala sobre o corpo, a mente e o espírito em sintonia. Isso é o culto racional. Não adianta eu estar em comunhão orando o dia inteiro. Não adianta eu viver dentro da igreja, se a minha mente é uma bagunça e minha vida é totalmente caótica. Pai querido, ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a viver uma vida de excelência. Ensina-nos, ó Deus, a viver uma vida organizada, a buscar a Tua presença, a se curvar diante da Tua face, Senhor. Pai querido, ensina-nos, ó Deus, a ser verdadeiros discípulos, a ter uma vida com propósito. Pai, em nome de Jesus, realiza a obra em nós, através de nós, para que todos possam ver que o Senhor está em nós, para que o mundo seja, ó Pai, para que o mundo seja alcançado por esta bênção,
para que possamos ser vistos pelos outros, não como alienados, loucos, desorganizados, ignorantes, mas que possam olhar para cada um de nós e ver o quanto nós somos importantes para fazer a diferença nesse mundo. Somos peças diferenciais, somos luz e sal. Nós somos, ó Pai, teus discípulos. Pai, nós somos, ó Deus, a tua imagem e semelhança, ó Deus, na essência nessa terra. Pai querido, que o Senhor esteja nos abençoando e nos guardando, derramando a tua graça sobre nós e nos dando dias de muitas experiências e vitórias, e que todos que estão aqui na tua igreja, nos assistindo ou nos ouvindo, possa viver, ó Pai, as primícias desta promessa. Pai, muito obrigado, que a tua graça, que o teu amor e as consolações do teu Espírito Santo estejam sobre cada um aqui hoje, para todo sempre. E a igreja diz: amém, queridos, Deus abençoe.